Fala, meu povo, aqui quem está falando é o Renan Garcia do canal Gaúcho Invest. O nosso vídeo de hoje é a continuação do nosso curso Entendendo o Bitcoin e as Criptomoedas. Em tese, esse é a nossa última aula do curso, né? Talvez eu possa esporadicamente trazer outros conteúdos para colocar nessa playlist do curso para cada vez deixar o curso mais completo, com mais conteúdo, mas em tese esse seria o último vídeo, pelo menos vídeo teórico, tá? Onde eu trago conceitos para vocês, trago informações. Em tese esse é o último vídeo teórico, mas pode vir outros vídeos com situações mais práticas, eu mostrando alguma coisa para vocês, como funciona algum tipo de funcionalidade, seja de funcionamento de carteira, ou aplicações DeFi, seja o que for, né? Eventualmente posso estar vindo a trazer novos conteúdos para compor essa playlist de curso. Mas em tese, a parte teórica nós terminamos hoje, tá certo, gente? Então, dá o like para nós, se inscreva no nosso canal quem ainda não é inscrito e quem quer embarcar no mundo Bitcoin ou quem já embarca no mundo Bitcoin e precisa de uma tecnologia superior para autocustódia, tá? Você está precisando adquirir o Anki Classic 1S, a carteira com melhor custo-benefício do mercado, excelente tecnologia com a telinha ali para te visualizar o que está sendo feito de configuração, quais assinaturas assinar, se a carteira que tu está assinando está correta, se o contrato inteligente que tu está assinando está correto. Todas as informações aparecem aqui na tela. Como adquirir essa carteira aqui? Posso comprar em qualquer lugar? Não pode comprar em qualquer lugar. Por que não pode comprar em qualquer lugar? Porque comprar de locais onde tu não tenha confiança, onde tu não sabe a procedência do produto, tu pode estar porventura comprando um produto adulterado. Então, fuja de adulterações. Compre de lojas oficiais. A loja oficial da OneKey no Brasil, a Protegecoin, a única loja oficial da OneKey no Brasil. Você pode estar adquirindo a sua OneKey por esse QR Code ou pelo link na descrição do vídeo, tá certo? Então vamos para o nosso vídeo de hoje, nosso curso Entendendo Bitcoin e as Criptomoedas. Quem não deu like para nós, dá o like para nós. E é o seguinte, qual é o nosso tema de hoje? Tendências futuras e o impacto do Bitcoin na economia global, né? Esse é o nosso tema de hoje, tá? Então, o nosso Bitcoin ele vem sendo testado desde 2008, né? Ele vem sendo testado, ele vem ganhando valor, né? Ele tem se mostrado um ativo de alta volatilidade, mas também um ativo com potencial protetivo de protetivo contra a inflação, né? Seja em qualquer moeda, porque além de ele proteger, além dele ter uma valorização que bate a inflação, vence a inflação, né? Ele ainda sobe muito mais acima da inflação, né? Então é um ativo aí que tem garantido uma valorização muito diferente do que nós estamos acostumados a ver nos investimentos tradicionais. O Bitcoin ele veio crescendo muito acima do que nós estávamos acostumados no mercado tradicional, justamente por ser um ativo em crescente adoção, né? É um ativo que as pessoas estão descobrindo, estão percebendo as características, os potenciais que o Bitcoin possui, né? Como potencial protetor, o protetor dos nossos recursos, né? Então as pessoas estão se conscientizando das características intrínsecas do Bitcoin como um ativo que só será impresso novos Bitcoins só até a quantia de 21 milhões, né? Quando a quantidade de Bitcoins expostas na rede chegar em 21 milhões,
o sistema para de criar novos bitcoins, né? Então, é um ativo bastante previsível nos seus fundamentos, e isso tem tornado o Bitcoin tem sido considerado um ativo de valor no consenso de cada vez mais pessoas, né? Inclusive instituições financeiras, países estão compreendendo o Bitcoin como um ativo de muito potencial. Muitos chamam o Bitcoin de o ouro digital, porque ele tem se mostrado com características similares ao investimento de ouro, né? Porque no mercado tradicional as pessoas buscavam investir em ouro, né? Se expunham em ativos atrelados ao ouro, justamente para ter uma proteção contra crises, contra inflação, né? Então as pessoas no mercado tradicional compravam ETFs, investiam em papéis atrelados ao ouro para se proteger de crises e inflação de países. E o Bitcoin tem se mostrado um ativo com essas características, como um potencial protetor de recursos financeiros, né? Porque uma vez que tu coloca os teus recursos no Bitcoin e segura por um tempo considerável, né? No final, os teus recursos eles crescem muito acima da inflação e tu ainda possui um retorno em dólar substancial acima da inflação, né? Então, essas características de escassez, né, só serão impressos pelo sistema no máximo 21 milhões de Bitcoin, né, a portabilidade, a facilidade de se usar, de se armazenar o Bitcoin também é uma característica que as pessoas compreendem como interessante, porque nos ativos tradicionais tu fica atrelado a um banco ou uma corretora, né? Então tu precisa confiar nesses entes para te deixar os teus recursos nesses locais. Já o Bitcoin, tu não precisa confiar em nenhuma empresa, porque esses ativos vão ficar na tua própria custódia. Tudo o que tu tem que fazer é guardar com segurança as tuas 24 palavras-chave e a tua senha, né? Caso tu ponha senha de acesso para a tua carteira, então tu precisa guardar com segurança as tuas chaves e as tuas senhas, e isso garante que o Bitcoin é necessariamente teu, né? Porque para alguém acessar esses Bitcoin precisa das 24 palavras mais a senha, né? Então, quando tu possui Bitcoin em autocustódia, tu se torna o teu próprio banco, né? E essa é outra característica que as pessoas compreendem como um potencial ativo, como um ativo de confiança, né? Tu confia no ativo porque esse ativo tu consegue guardar ele, né? Tu consegue guardar ele, né? Ele está na rede, porém tu tem as chaves do cofre, né? Guardado contigo, né? E a descentralização também é um fator que faz do Bitcoin um ativo de confiança no consenso das pessoas que aprendem sobre o Bitcoin, né? Porque a maioria das pessoas ainda não conhece o Bitcoin, já ouviram falar, mas não desconhecem sobre o assunto, né? Ou desconhecem sobre o assunto, ou possuem alguma motivação contrária que não, por algum motivo não gosta, né, do Bitcoin pela volatilidade, ou seja, por qual for a característica do Bitcoin que as pessoas porventura possam não gostar e por isso não investam, não comprem Bitcoin, né? Mas é um ativo de adoção crescente, né? As pessoas estão, com o passar dos anos, cada vez mais pessoas estão adotando o Bitcoin, inclusive grandes empresas como BlackRock, como a empresa MicroStrategy, que mudaram inclusive o nome da empresa, agora são Strategy, e o Bzinho do Bitcoin Strategy B e o Bzinho do Bitcoin como logo da empresa, né? Temos também países como El Salvador, né, que é um país que
possui reservas de Bitcoin, né? As pessoas têm a opção de utilizar Bitcoin para negociação em comércio em El Salvador, né? Temos agora também os Estados Unidos, que eles estabeleceram uma reserva estratégica de Bitcoin, né? E cada vez mais empresas e países adotam ao Bitcoin como um meio alternativo de proteção de recursos, tá? Tanto como proteção de recursos, como também um potencial investimento para retorno a longo prazo, né? Justamente pela característica que eu havia mencionado anteriormente. Então, essas características aí têm feito do Bitcoin um ativo com crescente adoção. Cada vez mais pessoas, empresas adotam, tá? E daí, futuramente, frente a essas situações todas, que não só pessoa física começam a guardar Bitcoin, mas também empresas e países começam a olhar, começam a ver o Bitcoin como um ativo importante, né? Então, isso aí, por consequência, tende a aumentar cada vez mais a adoção, mais pessoas se conscientizar frente a essas notícias de governos, países, empresas adotando o Bitcoin. Então, isso aí aumenta a potencial adoção. Mais pessoas começam a se preocupar em pesquisar, começam a se preocupar em investigar o que é o Bitcoin e como ele pode ser importante, né, para cada um. Então, isso aí pode aumentar o potencial de adoção, né? E, como ponto negativo, pode também vir de determinados governos restrições, né, governos que limitem o uso de Bitcoin, né, justamente porque são governos autoritários e muitas vezes também governos fracos frente ao mercado global, e eles querem evitar a qualquer custo que o povo se protejam em outra moeda, em outro investimento internacional, né? Porque eles querem te obrigar a segurar o dinheiro dentro do país, né? Então isso é típico de países autoritários e de países com a economia fraca, né? Então eles querem, pelo meio da força, te forçar a não investir em mercados internacionais. Eles querem te manter investindo dentro do país, sendo que eles não têm te oferecido nenhuma contrapartida, né? Eles só querem te obrigar pela força mesmo, né? Eles não oferecem nenhuma contrapartida, nenhum benefício para que tu mantenha o dinheiro no país, né? Isso é típico de países autoritários, mas vamos continuar aqui. O papel do Bitcoin em economias em crise, isso aí também é importante, né? Em países emergentes, onde existem muitas incertezas tanto políticas como econômicas, né? Como incertezas políticas e também jurídicas e econômicas, as pessoas começam a ver a necessidade de proteger seu patrimônio, né, de uma maneira alternativa, né? E o Bitcoin tem se mostrado uma forma alternativa de proteção patrimonial, né? Até porque o Bitcoin tem a conveniência de tu levar Bitcoin contigo em qualquer lugar, sem que as pessoas saibam que tu tem Bitcoin contigo, né? Se tu memorizar as palavras, se tu memorizar a senha, tu pode levar Bitcoin em qualquer lugar onde tu vá, porque tu tem as chaves na tua cabeça, tá certo? Isso aí é um fator importante. Então, tu pode levar dinheiro em qualquer lugar onde tu vá, simplesmente porque tu tem palavras memorizadas. Isso é um fator muito importante e é um fator de bastante conveniência, né, que pode levar muitas pessoas também a adotar o Bitcoin como um ativo de proteção patrimonial, certo? Especificamente em países onde se vê autoritarismo, incertezas políticas, incertezas jurídicas e incertezas econômicas, né?
O impacto do Bitcoin no sistema financeiro tradicional. O impacto do Bitcoin no sistema financeiro tradicional é que as pessoas vão poder escolher se elas vão utilizar bancos ou não, porque vai haver um sistema financeiro em paralelo, tá? Um sistema descentralizado, onde tu decide se tu vai utilizar o banco e o dinheiro do Estado ou se tu vai utilizar o Bitcoin e a tua carteira como uma forma de negociação, né, de pessoa a pessoa a comércio, né, se o comércios em específico começarem a adotar o Bitcoin como meio de negociação. No Brasil, pode ter outros lugares também, tá? Mas o lugar que se sabe que tem amplo comércio em Bitcoin é na cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul, tá? Na cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul, qualquer comércio onde tu vá, tu tem a opção de utilizar o Bitcoin para comprar no comércio local, tá? Então isso aí pode, com o passar do tempo, se expandir por outras regiões, tanto do Brasil como fora do Brasil. E frente a essa realidade que vem a se apresentar no futuro, as pessoas vão ter a decisão se vão utilizar o dinheiro estatal ou o Bitcoin para negócios, tá? Então, esse seria o futuro provável do Bitcoin, ele se tornar um meio de troca, tá? E também um meio de reserva, ele já se tornou um meio de reserva, né? Muitas pessoas estão utilizando o Bitcoin como meio de reserva, como né, tu guarda o Bitcoin e ele vai rentabilizando com o passar dos anos, né? Então ele tem se mostrado como um meio de reserva. E futuramente ele pode crescer como meio de troca, como dinheiro, né? Como moeda, né? E como ele tem se mostrado como um protetor patrimonial, né, que é um ativo que cresce com o passar dos anos, ele tem contribuído para que as pessoas conquistem liberdade financeira, né, porque é o ativo que mais tem rentabilizado desde que ele foi criado, né. Hoje o Bitcoin tem 16 anos, e nesses 16 anos, quem segurou o Bitcoin desde o começo teve aí o seu patrimônio multiplicado em muitas vezes, né? E quem está entrando agora também está conseguindo aproveitar alguma rentabilidade, né? Não tanto como no passado, mas está conseguindo aproveitar também. Então, o que esperar do Bitcoin para o futuro? Futuro, né? Nós podemos entender que é uma forma ampliada do que nós já estamos começando a ver hoje, né? Hoje nós estamos vendo o Bitcoin como um ativo de reserva, né? Reserva, onde com o passar do tempo ele rentabiliza em dólares, né? Tu segura Bitcoin hoje e no futuro tu tem mais dólares, porque o preço, a valorização do Bitcoin, ele aumenta com o passar dos anos, né? Então ele pode se ampliar, ele pode ampliar essas características, né? Claro que o crescimento do valor do Bitcoin em dólares, ele, com o passar dos anos, ele tende a estagnar. Ele vai crescer cada vez menos porque o dinheiro mundial é um dinheiro finito, né? Então, quando a adoção do Bitcoin subir, vai chegar um ponto que o crescimento em dólar do Bitcoin vai começar a estagnar, vai começar a reduzir, né? Mas, ainda assim, o crescimento do Bitcoin em dólar é infinito. Por quê? Porque a impressão de dólares é infinita, né? Então, quando tu tem o Bitcoin precificado num dinheiro onde a produção dele, onde a impressão desse dinheiro é infinita, o preço do Bitcoin pode-se entender que também é infinito, né? Porque ele vai crescer. Como ele é um ativo finito, o Bitcoin só pode ser impresso até 21 milhões, né? Como o Bitcoin só pode ser impresso até 21 milhões, o Bitcoin
mesmo quando ele chegar ao fim, que não for mais criado novos Bitcoin, o dólar vai continuar sendo impresso, né? Então, naturalmente, o dólar vai perdendo valor e automaticamente o preço do Bitcoin vai subir, né? Já que a quantidade de Bitcoin vai ser sempre a mesma, o preço do Bitcoin tende a subir frente à desvalorização do dólar, tá? E o Bitcoin tem esse potencial de vir a se tornar uma moeda alternativa, né? Justamente porque já existem iniciativas de se usar o Bitcoin como moeda de circulação, né? Como, por exemplo, em El Salvador, né? Que o Bitcoin pode ser utilizado como uma moeda corrente, e também na cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul, que o povo, pela própria iniciativa, resolveu utilizar do Bitcoin como uma moeda corrente, uma moeda alternativa corrente no comércio local, né? Então, como o Bitcoin é uma moeda descentralizada, nós devemos entender que a adoção do Bitcoin como uma moeda de troca tem que ser descentralizada. As pessoas, por própria iniciativa, elas devem trabalhar nesse sentido. Nós não devemos esperar que os governos façam coisas por nós, porque justamente a ideia do Bitcoin como um ativo descentralizado é que a sociedade tome as iniciativas, né, para fazer uma sociedade melhor, independente das iniciativas governamentais, porque os governos têm se mostrado ineficientes para desenvolver a sociedade. Os governos têm se provado ineficientes para construir uma sociedade próspera, uma sociedade saudável. Então, a sociedade deve tomar as rédeas das situações, a sociedade deve tomar as rédeas da situação e, por si própria, criar uma sociedade mais saudável. Então, como essa missão de criar uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais próspera, como isso é uma missão do povo, uma missão da sociedade, automaticamente o Bitcoin se tornar uma moeda de troca é uma missão do povo. O povo tem que sentir a importância de trazer essa demanda, tá certo? Então, essa é a ideia do Bitcoin. Não confiar coisas importantes na mão do governo. O motivo do Bitcoin, o motivo da existência do Bitcoin é que a sociedade se conscientize e traga as mudanças por si própria, independente de governos, tá? Como o governo não se mostrou eficiente para fazer uma sociedade melhor, nós temos que criar uma sociedade melhor apesar da existência de um governo, tá certo? Então vocês podem analisar quanto mais o Bitcoin crescer no consenso mundial, mais os governos vão começar a criar obstáculos, né, para a utilização de Bitcoin no dia a dia das pessoas, tá? Porque os governos, eles trabalham contra o povo, tá? Porque eles querem retroalimentar o próprio poder. Então, não pensem que vai ser tudo fácil, mas a sociedade precisa ser firme nos seus propósitos e deliberar em prol da criação de um mundo melhor, tá certo? Então, a criação de um mundo melhor é algo que deve ser uma preocupação social da sociedade e não do governo, porque o governo se mostrou ineficiente para isso. E eles não vão mudar porque a preocupação do governo é a retroalimentação do seu poder e não o bem social. Tá? Isso aí já foi provado. Eu estar falando sobre isso é chover no molhado, né? Porque o que eu estou falando é algo incontestável pela história. Então, não venham reclamar sobre esse vídeo. Se tem algum agente do governo aí, sinto muito, mas eu estou falando verdades, tá?
Vamos continuar? Bom, eu acho que eu trouxe todos os tópicos importantes. Se vocês acham que eu poderia estar trazendo outros assuntos, seja sobre esse tema ou seja sobre outros temas, tragam aí nos comentários, comentem, dê a sua opinião. Vamos então ampliar os nossos conhecimentos sobre esses e outros assuntos juntos, tá certo? Podem aí comentar, trazer as ponderações de vocês, as opiniões de vocês, e continue conosco para mais vídeos como estes, tá certo? Mais conteúdos. Quem ainda não deu like para nós, se inscreva no canal que ainda não é inscrito e continue conosco para mais conteúdos como estes. Renan Garcia, canal Gaúcho Invest. Abração!